Olá, pessoas! Estamos iniciando mais um podcast Prosa de TI e hoje tem uma super convidada aqui que é professora, trabalha com experiência do usuário também. Érica, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Guilherme. E eu lembro que a gente dividiu muitas vezes lá nas cerimônias de formatura, professor homenageado, paraninfo, a gente se esbarrava lá. Sempre tive dos outros alunos também, feedbacks muito positivos de você, de como selecionava com o pessoal. É uma honra você estar aqui com a gente para poder bater esse papo. Obrigado demais por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, acho que é uma grande oportunidade da gente conversar e falar de um assunto que eu gosto muito, que é a área de tecnologia. Vamos, de tecnologia e de mulheres na tecnologia, que a gente precisa de mais e mais e mais. Bom, primeira pergunta que eu faço sempre pro pessoal é como que a TI chegou até você, como é que foi sua trajetória profissional e acadêmica? Tá, isso contando lá, desde a época que eu escolhi seguir carreira na área de tecnologia. Não esquenta, porque assim, quando a gente fala de... Thiago Hoffman teve aqui já com a gente. Ah, que bacana. E aí, complicado, né? Eu achando que eu já tava meio de ancião falando de 486, aí veio o Márcio falando de 386, veio o Thiago falando de antes ainda, de 286. Então, sossegado. Tá, vamos lá. Vou tentar resumir aqui de uma maneira mais breve, mas na minha época de ensino fundamental ainda gostava muito de ler. E tinha uma professora de português que ela incentivava a turma, sempre estudei em escola pública, mas ela sempre incentivava a gente a ler, né? Isso, início da década de 90, tá, né? E aí naquela época, assim, ela chegou, chegou na sala de aula com uma lista de livros e a gente tinha que escolher, né? Eu lembro que eu tinha 11 anos na época, a gente tinha que escolher um livro para ler, sem necessariamente folhear o livro, só pelo nome. E aí teve um que eu gostei muito, chamado Um Rosto no Computador, que era da coleção Vagalume, né? Uma coleção aí já mais antiga. E naquela época, né, ali 91, eu acho, né? A gente não... 93, na verdade, não tinha tanto acesso a computador e nem escutava falar tanto. Então, quando eu comecei a ler o livro, essa ideia também da fantasia, né, que eu ficava lendo e ficava imaginando como que era trabalhar com computador, e assim, achei fantástico o livro, e guardei aquilo para mim. E aí, quando chegou o momento ali, terminando o ensino médio, né, todo mundo, e aí, o que você vai fazer? Eu lembro no terceiro ano, tinha aquela coisa de fazer camisa, colocar o nome do formando e qual era o curso que iria fazer. E aí, assim, eu coloquei que eu queria fazer um curso de computação. Nem sabia que tinha variações, né, mas muito disso veio desse livro, né, que eu li e gostei muito, e aí, a partir disso, eu falei, não, eu quero fazer um curso na área de computação. E aí, na época de fazer vestibular, me inscrevi e aí fui aprovado, né? Fui fazer graduação na PUC. Não tinha muita noção que tinha várias possibilidades, né, para atuação dentro da área. Aí conversei com um amigo que morava no mesmo bairro, que ele já fazia o curso, e fui entendendo um pouco mais como que era o curso. E lembro que eu tive muito receio por causa da parte da matemática. E ele falou, Érica, estuda que dá, né? Aí foi onde, assim, né, eu entrei na área de tecnologia, né, fiz o curso aí de sistemas de informação pela PUC. Legal. E aí nesse período eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto de iniciação científica, e ali assim, eu falei, olha, eu quero ser professora. E aí nesse meio tempo aí também eu já dava aula de informática, né, na época informática básica, Windows, Word, Excel, né, então fui unindo um pouco dessas várias coisas, né, e aí quando eu ingressei no mestrado, trabalhando com pesquisa, eu falei, não, eu quero seguir carreira acadêmica. Legal. E aí, logo no início, quando eu comecei a fazer o mestrado, comecei a dar aula, né, e não parei mais, né, eu falo que, por definição, eu sou uma educadora. E eu não lembro se a gente entrou na mesma época lá, eu lembro que eu comecei a lecionar para graduação em 2012. Eu entrei em 2013 na UNA. Eu lembro que a gente começou a se esbarrar nos corredores ali, mas não estava lembrando se a gente tinha entrado junto, ou a época que foi. Mas até chegar esse momento da docência, também teve experiência de mercado no meio do caminho? Como é que foi esse processo? Nessa época, não, né? A minha experiência, ela tinha sido até então mais acadêmica, né? Então, eu tinha essa vivência da pesquisa, né? De entender como que poderia utilizar o conteúdo que eu aprendia na teoria na prática por meio da pesquisa. E aí, digamos que, oficialmente, né, eu comecei a trabalhar no mercado, aquela história que, assim, você não só dá aula, né, você também trabalha. Eu não aguento isso quando as pessoas virem e falam, você também só dá aula. Então, por vários anos eu só fiquei dando aula, né, então, e aí quando foi em 2021, que aí eu tive essa oportunidade e fui trabalhar no mercado também, né, e tem sido uma experiência muito rica no sentido de aplicar esse conhecimento
conhecimento teórico, né, e ao longo de vários anos, e colocando isso em prática, e até para minha vivência também em sala de aula com os alunos tem sido muito rico, né, porque os exemplos que eu trago são exemplos reais, né, às vezes assim, reais, né? Exemplos às vezes que eu vivi no dia, né, hoje a gente teve um problema com o cliente, né, tivemos que fazer alguns ajustes, então assim, me permite trazer um pouco do mercado para a sala de aula e levar também esse conhecimento mais científico de sala de aula para o mercado também. Legal, e lá tem muito... O Gustavo tá lá ainda, não tá? Sim, sim. Gustavo, se estiver vendo, um abraço. Faz tempo que a gente não conversa, não se encontra. Meu líder, inclusive. Legal. Então não vamos falar mal dele, não. Mas lá você atua no time de experiência do usuário, né? Conta pra gente um pouquinho como é que são as demandas ali do dia a dia, até para quem tiver interesse em trabalhar, porque a área de UX, né, tem crescido muito. Né? Quando a gente fala de UX, a gente está falando de User Experience. E o que o mercado demanda de um profissional? O que se espera de um profissional para trabalhar nessa área? Até para poder ajudar a contextualizar e quem tiver interesse, se espelhar ou entender um pouquinho do que é requisito. Sim. A minha pós-graduação, né, o meu mestrado, ele foi na área de interação humano-computador, que tem tudo a ver com essa área de experiência do usuário, né? Então, quando eu comecei a trabalhar dentro da Enacom, né, que é a empresa do segmento de tecnologia que eu atuo hoje, eu comecei a ter contato com esse time, né? Então, inicialmente, eu comecei trabalhando dando treinamento, né, pro time ali para entender essa questão do requisito, porque a gente está vivendo uma fase agora também que tem muitas pessoas que estão em processo de transição de carreira, né, então às vezes profissionais de outras áreas estão migrando para a área de tecnologia, e onde eu trabalho hoje a gente tem muitos colaboradores que vieram dessa migração, então eu comecei trabalhando com esses treinamentos, ensinando para as pessoas, explicando o que era essa questão do requisito, da importância de envolver o usuário dentro do processo de desenvolvimento de software, porque essa etapa de discovery, né, que é de entender a dor do cliente, de tentar trazer isso no formato de uma entrega de qualidade, um software que vai gerar valor, é um grande desafio. Porque às vezes tem pessoas que sabem muito, mas às vezes esse conhecimento está só na mente delas, né? Então, como que a gente extrai isso para que isso se torne um requisito e, consequentemente, uma funcionalidade dentro do sistema, né? Então, dentro do nosso time, a gente trabalha hoje com esse processo, né, de entender essas necessidades do cliente, trabalhamos com metodologias ágeis, né? Então, para além dessa questão de conhecer de metodologias ágeis, de saber o que é o conceito de requisito, como que a gente traduz isso para virar uma funcionalidade, tem habilidades muito importantes que são as soft skills, né? Então, se a gente vai, por exemplo, conversar com o cliente, essa questão da comunicação, como que a gente consegue fazer as perguntas certas e que vão trazer a resposta que a gente precisa para melhorar o nosso entendimento acerca da necessidade ali que aquele cliente traz, né? Então, é o tempo inteiro trazendo essa questão da técnica, mas trazendo também essas habilidades comportamentais, que é da comunicação, do saber ouvir o cliente, né, do tentar traduzir essa dor que ele traz e pensar como que isso vai se tornar uma funcionalidade ali dentro, né? Então a gente trabalha muito também com desenvolvimento de protótipo, né? Então quando a gente está ali nesse momento de conversar com o cliente, de entender a dor, né? Tem um time de design que, assim, todos os nossos projetos tem sempre uma pessoa da área de experiência do usuário trabalhando junto. Então já nessa etapa de levantamento de requisitos, esse time, né, tenta ali captar o que o cliente está trazendo e já mostra, às vezes, ali numa reunião em tempo real, olha, o que você está pensando é isso, né? E tem cliente que às vezes até acha, nossa, já está pronto. Falei, não, calma. Peraí, é só uma ideia. É só o protótipo, né, e que a gente vai refinar. Né? Então, é muito importante, né, assim, para quem deseja seguir carreira nessa área de tecnologia, porque às vezes eu escuto de muitos alunos, especialmente calouros, né? Por que você escolheu seguir a carreira de tecnologia? Ah, porque eu não vou precisar lidar com pessoas, né? Mas aí eu costumo dizer que, foi assim... Foi o meu caso. Foi o meu caso. Pois é, e aí a gente se depara em uma situação que, assim, nós da área de tecnologia, a gente está desenvolvendo sistemas para outras pessoas usarem. Sim. Então, nós somos uma área meio. Então, dizer que, assim, eu escolhi seguir carreira na área de tecnologia para não precisar lidar com pessoas, assim... Eu sobrevivi bem assim por um tempo, que era a parte mais analista júnior, analista pleno, aí as demandas eram mais Linux, era switch, tá na tela preta, eu tinha que executar comando e funcionou, posso ir embora. Era mais ou menos por aí. Mas quando eu fui vender projeto, implementação, estruturação, aí teve esse gap, né, de ter mais soft skills para poder entender tanto de negócio quanto comunicação, como é que eu levaria, quais argumentos eu levaria para poder viabilizar o projeto. Eu acho que, vendo no meio acadêmico, né, gente que
você ainda vive, eu vivenciei um bom tempo, hoje não mais, mas a gente vê uma certa deficiência muito grande às vezes, especialmente comunicação, né? Para poder conseguir levar ou apresentar ou entregar um conteúdo. Em UX é fundamental, né? A pessoa ter essa... Sim, porque é a área normalmente dentro das organizações que vai lidar diretamente com o cliente. Então você tem o time ali, às vezes Scrum Master, né, o PO, que é o Product Owner, que são pessoas que também estão à frente desse processo de levantamento de requisitos, e quando você traz uma pessoa da área de experiência do usuário, essa pessoa vem ali também desenvolvendo essa habilidade de escuta, né, e aí a partir dessa escuta, saber questionar também. Então assim, se eu tenho dúvidas, né, que é algo que a gente fala muito dessa importância de perguntar, porque se você está numa reunião, especialmente com o cliente, você tem dúvidas, você tem que usar aquele espaço para esclarecer essa dúvida, porque se você vai, às vezes, depois começa a trabalhar em algo que você continua com dúvida, pode ser que às vezes a sua interpretação está errada, e aí ali, às vezes, naquele momento com o cliente, olha, não entendi isso, né, você pode me explicar? Então, eu digo que, assim, são algumas das habilidades que o estudante, quando ele está em sala de aula, e o professor, às vezes, né, vamos fazer trabalho em grupo, aí tem aluno, professor, eu posso fazer sozinha? Tem. Né? Então, dessa importância de entender que quando a gente vai para o mercado, a gente nunca faz nada sozinho. E dentro da sala de aula, quando os professores trazem esse tipo de atividade, já é uma forma de começar a desenvolver essas habilidades, porque trabalhar em grupo não é fácil, né? Assim, respeitar o outro, você, às vezes, assim, entender que o que ele está trazendo ali como um questionamento, às vezes não é uma afronta a você, mas às vezes é só a ideia que está sendo discutida, e à medida que a gente vai discutindo, que você tem essa diversidade aí na discussão, o que a gente está construindo tende a ser melhor, né? Então aí já é um ponto que eu vejo que é muito importante da gente ter pessoas envolvendo juntos ali para poder trabalhar na construção de um determinado produto. Tá. E além da comunicação, tem algum outro ponto que você considera muito importante o candidato ter para poder atuar com o X, que às vezes você vê uma certa dificuldade em buscar essas pessoas no mercado ou não? O que você vê assim, que é importante também desenvolver para essa área? Eu acho que essa análise crítica, né? Porque às vezes quando a gente vai conversar com o cliente, nem sempre ele sabe o que ele quer. E especialmente quando é um cliente que ele não tem muito conhecimento da área de tecnologia. Então, dessa importância de, além de a gente usar a comunicação, da gente saber escutar, saber perguntar, saber extrair dele ali o que ele deseja. Exatamente, né? E trabalhar nesse processo, que é um desafio, especialmente quando a gente lida com segmentos, né, de indústria, né, de algumas áreas que a gente talvez não tem tanto conhecimento, não é algo em que, por exemplo, nós seremos usuários, né? Então, hoje, por exemplo, onde eu trabalho, a maior parte dos sistemas que a gente desenvolve, eu não sou e nem serei uma usuária final, porque são sistemas muito específicos. Então, dessa importância da gente tentar abstrair do cliente o que realmente é uma dor, o que às vezes, assim, é algo que ele está trazendo ali, mas que às vezes o sistema não vai resolver, né? Então é esse desafio, né, de ter essa capacidade de abstração. Sim, boa. E um outro ponto que a gente sempre gosta de enfatizar aqui, e inclusive você falou de alunos te perguntando, né, por que você decidiu pela área de tecnologia, etc. Felizmente, eu fui vendo ao longo dos anos, desde 2011 até 2020, acho que foi o último ano que eu lecionei, um aumento ainda pequeno, mas o aumento de mulheres cursando cursos de TI, entrando no mercado de trabalho, e a gente tem visto também crescimento de movimentos como o Makers, o Code Girls, teve até um incentivo lá do Santander, inclusive, sobre isso, a AdaTech, tem muitos projetos para trazerem esse engajamento, essa importância, tentar trazer mais mulheres para o mundo da tecnologia. Lá na UNA, a gente sempre trabalhava com alguns projetos para tentar trazer algumas coisas lá nesse quesito. Assim, queria que você falasse um pouco do que você tem visto, porque você ainda está em sala de aula, se isso tem continuado aumentando nesse período que eu já não tenho mais, né, presenciado, e a importância disso também, ter essa diversidade tanto no ambiente de trabalho quanto em sala de aula, o quão enriquecedor que isso é. Como que tem sido aí nos dias atuais? A gente falar em termos de computação e não falar de diversidade, acho que é um grande problema, né? E quando a gente olha para a sala de aula e vê, né, assim, por exemplo, a minha turma de graduação, nós éramos 60. Éramos 3 mulheres. Isso, eu entrei na graduação em 2003. E essa foi uma realidade que ela seguiu.
né? Então, hoje, por exemplo, né, estamos em 2023, são poucas as turmas em que a gente tem aí em torno de 10% de mulheres no curso de computação. Isso falando tanto dos cursos de bacharelado quanto dos cursos de tecnólogo. Então, isso tem melhorado um pouco, né? Mas acho que a gente ainda precisa... Ainda está muito devagar ainda. Sim, ainda precisamos avançar muito. E eu vejo que, assim, dos grandes exemplos para tentar melhorar isso é a questão da representatividade, né? Então, por muito tempo, eu lembro que, enquanto professora, eu lembro que tinha na época eu e a professora Daniela, né, que ela era a coordenadora. Abraço, Dani, quero trazer você aqui. Tinha a Leia, você teve com a Leia também lá, não mas teve? a Leia foi na época que ela estava mais em outra unidade, então a gente não chegou a trabalhar juntas. Mas assim, na unidade em que a gente trabalhava, as mulheres... Teve semestre que éramos apenas eu e a Dani. Então, essa falta de representatividade em sala de aula, ela também acaba sendo um reflexo no ambiente de trabalho, porque se uma estudante, né, e aí foi onde eu vi, por exemplo, que assim, nas poucas meninas que tinham nas turmas, quando às vezes elas tinham algum problema, porque aí às vezes assim, os colegas também às vezes não viam essas meninas como uma potência dentro da área da tecnologia. Então assim, cansei de escutar de algumas alunas, professora, meu grupo não me deixa colocar a mão no trabalho. Eles querem que eu produza o relatório, que assim, mas que a parte de código, por exemplo, que eles fazem, mas que eu só vou com a parte da documentação. Então, às vezes, eu escutava essas dores das alunas, e aí dessa importância também de ter esse espaço de acolhimento e de, assim, é algo que eu vejo que não é uma separação entre o clube do Bolinha e o clube da Luluzinha, né? Mas, assim, dessa importância da gente trabalhar juntos, e especialmente, né, de vocês homens, entenderem que essa diversidade, ela é importante, né? Porque hoje eu vejo que, assim, a gente, enquanto pessoas, né, da área da computação como um todo, a gente tem feito grandes avanços, temos desenvolvido várias coisas interessantes. E se a gente pensar que a maioria das pessoas que trabalham nesse desenvolvimento, nessa produção desses produtos são homens, então assim, se a gente tivesse uma maior diversidade, o quanto que a gente não poderia ganhar com isso também. O quão enriquecedor não poderia ser. Sim, tanto que eu, né, enquanto professora, nesses períodos em que eu começava a escutar essas dores das alunas, eu ficava pensando, eu preciso unir essas meninas, porque às vezes eu estava numa turma, chegava uma, duas reclamando de algum problema que vivia. Ia para outra turma, chegava uma, duas também o mesmo problema. Aí foi quando, ali foi no ano de 2016, né, eu comecei a fazer rodas de conversa com essas meninas e fui convidando. E aí foi onde, na época, a gente criou o projeto, que é o Tecnogirls, né, que é um projeto que visa trabalhar essa questão do empoderamento feminino dentro da área da tecnologia, né. Então, foi numa época também que esses grupos, né, Programaria, Woman Who Codes, né, e vários outros aí de diferentes instituições, de diferentes grupos, né, trazendo essa importância da diversidade, né, e formando essas pequenas comunidades para que essas mulheres possam também se fortalecer. Sim. Né? Então, acho que é dessa importância. Acho que é o mais importante, né? Verem os pares e conseguirem compartilhar conhecimento e ganhar força com o movimento. Sim. Eu lembro lá da época que a gente teve o Tecnogirls lá na UNA, e é até importante ressaltar para questões históricas, né? A primeira programadora foi a Ada Lovelace, então, assim, há dados históricos, e assim, ter essa diversidade poderia ser muito mais enriquecedor mesmo no ambiente. Agora vamos entrar num assunto um pouco controverso. A gente tem tido novas tecnologias surgindo, muito uso de IA, e como que você tem visto isso em sala de aula, né? Porque às vezes alguma atividade que a gente possa levar, talvez o aluno possa usar aquilo, não pensando nas questões éticas do uso, mas para conseguir fazer a entrega do trabalho, e nem sempre o aprendizado ali foi concretizado de fato, né? Porque ele conseguiu uma resposta pronta. Então, como que tem sido o desafio em sala de aula com o surgimento dessas tecnologias? Hoje, assim, eu digo que a gente ainda está bem recente, né, com relação a essa utilização de inteligência artificial, especialmente, acho que com o ChatGPT, né, que está fazendo 1 ano agora, inclusive, a gente tivemos, né, alguns problemas nesse sentido desse uso indevido e muitas vezes, assim,
provas online, que o aluno, ele vai lá no chat GPT, copia o enunciado, pega a resposta e dá um Ctrl+C, Ctrl+V na prova, né? Então, é algo que eu entendo que a utilização desse tipo de tecnologia, ela nos ajuda, mas eu acho que especialmente o aluno que ele está num processo de formação, ele precisa desenvolver o seu conhecimento crítico, né? Essa habilidade crítica, porque dependendo do tipo de pergunta que às vezes você faz, por exemplo, para um chat GPT ou para outras ferramentas aí de IA, elas têm algumas limitações, né? Então já tem ali um grande avanço, né, do ponto de vista de treinamento, então consegue trazer respostas aí que nos ajudam, mas o aluno, eu acho que ele tem que saber utilizar isso em benefício próprio, no sentido de, não é simplesmente ir lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V na resposta que aparece, mas se questionar, até que ponto isso que está vindo aqui é relevante, né? Ou a partir daqui, como que eu consigo avançar? Né? Então, porque eu vejo que a era da inteligência artificial é uma era que veio para ficar. Mas eu acho que o grande desafio é o quanto que a gente se prepara para utilizar com ética e especialmente com essa visão crítica, de não simplesmente acreditar em tudo que está ali, mas de também se questionar, de buscar outras fontes de dados. E eu acho que é esse raciocínio, especialmente os estudantes que estão nesse processo de formação, precisa começar a desenvolver, né? Então, às vezes no trabalho também, né? Eu estou com dúvida de como que eu faço isso. Às vezes eu posso usar o chat GPT e ele me ajudar com relação a isso, mas assim, é o como que eu vou utilizar aquela informação para conseguir avançar. E não simplesmente ir lá usar a máquina e ficar no mesmo nível. Porque, assim, qual foi o meu esforço? Qual foi o meu aprendizado? Exato. Ou receber aquele código, é a melhor solução para aquele problema? Exato. Poderia ser melhorado. Exato. Aspectos de segurança por trás do código. E outro questionamento que a gente teve até com o Thiago Hoffman, a gente conversando aqui, ele falou sobre... Se você pega algo que foi construído por um grupo, né, de pessoas daquela empresa, você pegar aquela inteligência, aquele capital intelectual que foi desenvolvido no código e levar aquilo, e aí lá tá aprendendo e vai entregar aquilo para outra pessoa sem esforço nenhum, porque é aprendizado de máquina. Sim. Enfim, você está levando um capital intelectual para outro lugar e até que ponto isso é seguro, é ético, Enfim, a gente tem essas implicações e até que ponto é possível dosar isso, né? Para que não haja nenhum prejuízo para nenhum lado. E é um problema isso muitas vezes porque a gente está numa sociedade que ela está cada vez mais digital. Está numa sociedade que o uso de inteligência artificial tem aumentado muito. Mas e o nosso potencial enquanto ser humano de desenvolver, de ajudar a construir esse tipo de ferramenta? Né? Porque a partir do momento que eu começo só a consumir esses produtos, a gente pensando, por exemplo, enquanto país subdesenvolvido, se a gente quer se tornar uma potência, ser um país desenvolvido, a gente precisa atuar também nessa frente de desenvolver, de ajudar a criar esse tipo de solução. Então, se a gente fica nesse papel também de só consumir, a gente perde uma grande oportunidade de também propor, de desenvolver coisas novas. Né? Foi agora, no início do mês de novembro, por exemplo, a Academia Brasileira de Ciências, né, juntou aí uma equipe de pesquisadores de várias partes do Brasil e em diferentes áreas, né? Tem inclusive 2 professores que são daqui do Departamento de Ciência da Computação da FMG. E eles desenvolveram um conjunto de recomendações para o avanço de inteligência artificial no Brasil. E um dos pontos que eles falavam é exatamente dessa questão da capacitação de pessoas, né, no sentido de capacitar os nossos profissionais, os nossos estudantes, para que eles possam ajudar também a desenvolver ferramentas brasileiras, né, e que não apenas a gente fique consumindo o que vem de fora. Né? Então, é algo que, assim, quando eu olho para um estudante, que às vezes ele tem esse tipo de atitude, de simplesmente ir lá, copia e cola, e só fica no consumo, o que a gente está gerando, pensando do ponto de vista de ciência, de inovação? Né? E especialmente quando a gente pensa em termos de Brasil também, que somos um país em que as pessoas gostam muito de gerar dados, né? Vide aí redes sociais, né? O WhatsApp, nós somos um dos principais países que mais utiliza o WhatsApp e outras redes sociais. Então, assim, a inteligência artificial trabalha com dado. O tempo inteiro ela está ali treinando. Então, se a gente está alimentando essas inteligências com esses dados, se a gente também não sai na liderança no sentido de começar a fazer bom uso disso, teremos sérias implicações aí mais para frente. Exato. E é complexo porque não só este problema de
conhecimento, né? Não estar aqui, estar em outro local, sim, mas do aprendizado de quem está usando, né? Sim. Ele aproveitar da ferramenta para poder continuar se desenvolvendo ou só copiar e colar, que é o mais complexo. Sim. Essa já é uma dica muito importante, que agora a gente vem para uma parte sobre recomendações para quem deseja entrar na área, quem está buscando atuar na área de TI, que dica que você traz, que recomendação que você traria para quem está vislumbrando iniciar na área? Eu acho que a primeira coisa é buscar informação, né? Acho que assim, pensando principalmente nas mulheres, né, que às vezes desejam seguir uma carreira na área de tecnologia. Se a gente for fazer uma análise aí, por exemplo, durante a pandemia, a área de tecnologia, né, falando não só aqui no Brasil, mas a nível mundial, foi uma das áreas que mais contratou. E é uma tendência de continuar crescendo. Então, hoje, a gente forma poucas pessoas se considerar da demanda que o mercado exige. Né? E o grande ponto é que, às vezes, várias dessas pessoas que se formam, às vezes não têm a capacitação técnica que o mercado de trabalho espera. Né? Então, um grande problema em relação a isso é a gente ter essa consciência, né? Se eu estou aprendendo, se eu me propus, ou assim, quero seguir uma carreira na área de tecnologia, buscar referências, né? Então, assim, se eu quero fazer um curso que seja na área de análise e desenvolvimento de sistemas, que seja na área de redes, que seja na área de sistemas de informação, busque ler mais, busque conhecer mais, ouvir podcasts, enfim, buscar diferentes conteúdos para consumir, para entender efetivamente os grandes impactos que você pode ter na sua carreira, né, atuando numa área como essa. E, para além disso, buscar referências, né, para as meninas buscarem mulheres também que são referência na área, e para os meninos também, né, pessoas assim, se eu quero trabalhar com a área de banco de dados, quais são as pessoas hoje que são referência dentro dessa área, né? E hoje a questão da informação, ela está muito acessível, então você pode buscar essas pessoas em redes sociais, LinkedIn, Instagram, vai no YouTube, conteúdos, né, o próprio podcast é algo que tem crescido bastante também, então busque se informar, busque conversar com outras pessoas que às vezes já atuam nessa área, e às vezes eu ainda percebo que muitas pessoas ainda aliam a questão de um curso na área de tecnologia à programação. Né, mas programação é uma das áreas possíveis para se atuar, né? Então, buscar conhecer também essas possibilidades de atuação. Então, a gente estava falando inicialmente da área de UX, né, de experiência do usuário, mas para além disso, tem a possibilidade de atuação com banco de dados, com a parte de redes, com a parte de segurança da informação. Então, é realmente buscar conhecer mais sobre essas diferentes áreas e conversar com pessoas, né? Porque aí, conversando, você vai entendendo das dores, das dificuldades e entender também que para você crescer na carreira, depende muito de você, né? Do quanto você se dedica, do quanto você se empenha, e ter essa mentalidade que, se você simplesmente usa o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, né, para aprender, e que às vezes assim não se desenvolve tanto, pensa que quando você às vezes estiver buscando uma oportunidade de trabalho, se às vezes assim você acha que não está bem seguir dessa forma, mas quando você vai para o mercado ele vai cobrar. Né? Então, quando você vai para uma entrevista, olha, eu sei programar em tal linguagem, eu sei utilizar essas técnicas para levantamento de requisitos, não é só falar, né? Você vai precisar mostrar. Então, nesse mostrar é a hora que, assim, não dá... O ChatGPT não tá do seu lado, ele não. Não. Né? Então, é dessa importância mesmo de assumir essa responsabilidade da sua carreira. Né? Então, hoje, estamos em 2023, né? Se eu, de repente, para um estudante que está aí, siga uma carreira de tecnologia ou não, e se de repente a pessoa opta por seguir essa carreira, o que você vai fazer para aprender e para se desenvolver ao longo desse período? Né? Então, a sala de aula, por exemplo, ela traz uma vasta oportunidade de aprendizado, mas muito também da questão do network, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né? Às vezes, hoje, o seu colega de grupo, ele vai ser o seu colega numa empresa, no mercado de trabalho amanhã. Então, algo que eu sempre reforço, falei, gente, cuide da sua imagem. Mas não é da imagem de vestir bonitinho, de andar arrumadinho, cabelo arrumadinho. Também, né? Acho que isso é importante até para a nossa autoestima. Mas, para além disso, como que as outras pessoas te veem? É como aquela pessoa comprometida, dedicada, que tudo que pega para fazer faz, e quando às vezes não faz, mas pede ajuda e consegue entregar?
Então, isso as pessoas estão vendo. Então, conhecer tecnicamente, que seja uma linguagem ou que sejam outras técnicas, sim, é importante. Mas, para além disso, né, cuide também desse desenvolvimento dessas soft skills, né? Então, essa capacidade de se comunicar, de se colocar à disposição para ajudar, né? Porque eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende muito também. Sim. E isso não só dentro de sala de aula, mas no mercado de trabalho. Então, compartilhar, que seja, às vezes, assim, fiz um trabalho bacana, quero compartilhar isso, cria um post no LinkedIn, compartilha, né? Então, acho que é essa questão da gente desenvolver tanto essas habilidades técnicas quanto também essas habilidades comportamentais. Isso é de extrema importância. Eu tive várias experiências de pessoas que eram do meu grupo, né, de faculdade, ou de depois eu indicar para outro local, ou de eu ser indicado para trabalhar com eles, ou depois, quando fiz a abertura do CNPJ, de essas pessoas me chamarem para poder prestar algum serviço lá. Professores também acabou acontecendo na minha trajetória, assim, algo interessante, porque quando eu fui para a coordenação lá da pós, muitos dos que foram meus professores eu trouxe para poder lecionar junto no curso. Sim. Então, a gente não sabe do dia de manhã, do que o mercado vai oferecer ou proporcionar. Sim. E esse networking é importantíssimo. E falando de mulheres, para a gente trazer mais para o mercado de trabalho e para a área de TI, eu tive a felicidade de, assim, a grande maioria que a gente teve contato em sala de aula entregavam trabalhos excepcionais. Tem uma pessoa que até vou chamar aqui, já está agendado, que é a Samantha. Eu sempre falo com ela, olha, o seu TCC foi o melhor que eu tive contato durante todo o período que eu tive na docência. E, assim, hoje são profissionais excepcionais que a gente teve a oportunidade de ter em sala de aula e ver no mercado se desenvolvendo. E quanto mais diversa a gente tiver isso, melhor em sala de aula, né? Não é a questão de competitividade, não é questão de que vai ser melhor em tal aspecto ou não, mas a capacidade ou as vivências que cada um tem, independente de gênero, etc., a gente consegue agregar e entregar um resultado melhor para o mercado, para o cliente ou de onde você estiver trabalhando. Tem uma frase, inclusive, muito famosa do Guimarães Rosa que fala, né, em bom mineirês, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, né, é por aí. Exatamente. Olha, muito obrigado por ter vindo. A gente poderia continuar com essa prosa por muito mais tempo, mas para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Tem algo que você falaria se você pudesse voltar lá atrás, na época que estava começando, entrando lá em sistemas de informação? Tem algo que você falaria com a Érica lá no passado? Eu acho que acredite em você, né? Muitas vezes, especialmente a gente que é mulher, tem aí às vezes a síndrome da impostora, de achar que a gente não dá conta, de achar que isso não é pra gente, né? Então acho que se eu pudesse voltar lá atrás, eu diria isso, olha, acredite sempre em você, né, porque por vários momentos na minha vida, eu tive pessoas que acreditaram mais em mim do que eu mesma, né, então por causa delas, eu digo que eu segui. Então acho que a gente acreditar que a gente é capaz, que a gente pode, é muito importante, porque acho que isso nos fortalece, nos faz querer seguir adiante, apesar de todos os problemas que a gente enfrenta, e assim, todos nós, na nossa vida, enquanto vivos estivermos e respirando, a gente vai ter problema para lidar com eles, né? Então, acho que é essa capacidade de entender que a gente dá conta, não sozinho, mas com outras pessoas, né? Porque terão momentos que a gente vai precisar desse ombro amigo, e acho que seria isso, né? De acreditar, olha, você é capaz, você consegue. Legal. E sobre síndrome do impostor, tem um dado até interessante numa pesquisa recente que saiu, eu li isso tem 1 ou 2 anos, que nas candidaturas para vagas de emprego, a gente tem um percentual maior sobre homem mentir sobre a qualificação e mulheres às vezes não se qualificam porque se vê um elemento que, não, isso ali eu não domino, então eu não vou entrar, mas a vaga pedia 7 coisas, ela dominava 6, por causa de um não se candidatou. Sim. Então é complexo. A gente até falou em episódios anteriores aqui sobre se a vaga é para júnior, você ainda está em fase de aprendizado, se é para estagiário, você está entrando para aprender, então não necessariamente você já tem que dominar aquilo, ter boa vontade, ter interesse em aprender e desenvolver e fazer. Mas esse é um ponto que é desbalanceado.
A gente vê muito homem que, não, peraí, tem 7 itens pedindo, eu sei 2, vou lá que os 5 eu me viro. E mulher não faz isso, complexo. É o risco, né, que muitas vezes eles correm mais do que as mulheres. E isso, às vezes eu diria até que vem de uma questão cultural, de querer que às vezes a mulher, a menina, né, ela seja sempre certinha, esteja sempre arrumadinha desde a infância. E querendo ou não, a gente acaba carregando isso ao longo da vida. Né? Trajetória profissional sendo impactada. Exato. Então, complexo. Tem todas essas questões aí envolvidas também que merecem uma outra reflexão para outro assunto, inclusive. Outra prosa. Vai ter outra prosa. Mas é isso. Pessoal, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Prosa de TI. Semana que vem temos mais um episódio. Abraço, até lá.